Tirania de Aço capítulo 811 Batalha de Bengode Berengário estava sentado em seu escritório com uma expressão severa no rosto bonito e um telegrama perturbador na mão. Arnulf von der Sey, um homem que esteve ao lado de Berengário desde que ele reencarnou pela primeira vez neste mundo, ordenara às suas tropas que cometessem o impensável, abrir fogo contra os cidadãos alemães. Felizmente para ele, o coronel encarregado da primeira brigada expedicionária colonial teve bom senso de pedir novas ordens à mais alta autoridade do império, o próprio Kaiser. Caso contrário, essa situação se transformaria em um ato imperdoável de traição. Berengário sabia pouco sobre o conflito em curso entre Arnulfo e as pessoas que ele governava. Os relatórios das colônias eram regulares, mas geralmente incluíam preocupações sobre o desenvolvimento interno, em vez de ameaças externas. Afinal, neste mundo, o Reich precisava temer apenas um exército, e esse era o do Japão. No entanto, em seu erro de julgamento, Arnulfo desobedeceu ao protocolo colonial primário, que era conquistar território e espalhar a nação alemã por terras subdesenvolvidas. Ele fez alianças mesquinhas com as tribos selvagens de Nova Viena e garantiu suas terras às custas do crescimento e da prosperidade alemães. Essas ações eram quase traiçoeiras, no entanto, ainda eram toleráveis, não importa o quanto Berengário possa estar enfurecido por elas. Porque eram toleráveis por um homem que geralmente tratava a traição com uma bala no cérebro. Porque Arnulfo era um herói de guerra, perdendo apenas para Ricardo e ele mesmo. Não só Arnulfo esteve envolvido em todas as grandes campanhas que levaram à formação do Reino da Áustria. No entanto, ele também foi considerado o general mais famoso pelos primeiros dias da campanha ibérica, onde a Alemanha e seus aliados conquistaram vitória após vitória, ao invés da bagunça atual que existia na região. Como Arnulfo era um herói de guerra amado pelo povo, não seria fácil, nem sábio, livrar-se dele. Especialmente agora, quando a Alemanha estava mais unida do que nunca. No entanto, uma coisa era certa, a esposa nativa de Arnulfo estava influenciando o mal, e isso precisava parar. Assim, Berengário apressou-se a pôr fim a esta problemática. Ele falou rapidamente em seu microfone, que enviou uma mensagem de rádio para seu assessor pessoal, cujo escritório era próximo, e deu suas ordens. Claudia, eu preciso que você envie um telegrama para o SMS Emmerich, que está estacionado em Nova Viena. A mensagem é a seguinte: por ordem do Kaiser, todas as forças expedicionárias coloniais devem proteger as ordens que receberam do governador colonial em relação à colônia de Beroaldi e retornem aos seus postos imediatamente. Qualquer ataque a Beroaldi e seus cidadãos será visto como um ato de traição e será punido em conformidade. Quanto a Arnulf von der Sey, ele deve ser formalmente convocado a Kufstein, juntamente com sua esposa nativa, para explicar suas ações. Houve apenas estática do outro lado da linha por algum tempo até que uma voz feminina sensual respondeu afirmativamente. Claro, meu Kaiser, vou retransmitir sua mensagem para o Novo Mundo imediatamente. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo? Berengar balançou a cabeça com um sorriso no rosto antes de responder a pergunta da mulher em tom gentil. Não, isso é tudo, Claudia. Agradeço a ajuda. Ao ouvir isso, a mulher conhecida como Claudia rapidamente começou a trabalhar cumprindo essa tarefa em nome de seu Kaiser. Enquanto isso, Berengário suspirou de alívio ao pensar em quanta ajuda sua secretária lhe tinha dado nas últimas semanas. Ele realmente deveria ter contratado ajuda suficiente há muito tempo. Na verdade, ele próprio vinha trabalhando demais nos últimos anos. Agora ele tinha uma equipe inteira para ajudá-lo em suas muitas responsabilidades e aliviar a pressão de cuidar sozinho dos assuntos executivos do Reich. Depois de receber um aviso da mulher chamada Claudia de que o telegrama foi enviado, Berengário recostou-se e relaxou em seu escritório. Ele não podia acreditar nas palavras que havia lido e ficou imediatamente preocupado com a direção em que Nova Viena estava indo. Esperançosamente, suas ordens chegariam às tropas coloniais antes que ocorresse o derramamento de sangue. Caso contrário, ele teria que punir severamente Arnulfo por seus crimes. Enquanto isso, no Novo Mundo, a tripulação do SMS Emmerich recebeu suas ordens e retransmitiu para o campo onde as forças expedicionárias coloniais se aproximavam de seu alvo. Nas profundezas da floresta fora de Beroaldi, os soldados coloniais marcharam para frente com a cabeça giratória. Eles estavam agora marchando em território hostil, onde o inimigo estava equipado com armamento semi-moderno.
Embora o G-22 fosse obsoleto para os padrões do exército alemão e tivesse sido amplamente substituído no serviço de linha de frente, ainda era uma arma mortal nas mãos daqueles que sabiam como manejá-lo. E não se engane, os colonos de Berwald sabiam como usar esses rifles, pois eram o principal meio de caça nas colônias e na pátria. No que diz respeito aos cidadãos de Berwald, esses soldados eram traidores da coroa e, por isso, não tinham a intenção de ficar parados esperando ser atacados. Eles estavam prevendo uma invasão armada do Sul por algum tempo e estavam se preparando para a eventualidade. Assim, antes que as ordens do Kaiser chegassem às forças coloniais, eles caíram direto em uma armadilha. Na frente das linhas do exército colonial, um jovem descuidadamente deu um passo à frente e acionou um arame que estava conectado a um conjunto de granadas. A explosão explodiu o pobre rapaz em pedaços e custou a vida de seus companheiros próximos. Esta armadilha foi o primeiro domínio a cair. Imediatamente após o disparo, fumaça e trovões encheram as florestas enquanto os cidadãos de Berwald abriam fogo contra o exército que avançava sem um pingo de misericórdia. Embora fossem severamente em menor números, eles se esconderam bem dentro da floresta. Vestidos com camuflagem improvisada, esses homens fugiram através da fumaça de seus tiros para dentro da floresta depois de disparar seu primeiro tiro, forçando as tropas coloniais inexperientes a correr atrás deles em outra armadilha. Foi somente depois que essa troca inicial de tiros ocorreu, ceifando a vida de várias dezenas de soldados alemães, que as ordens para recuar vieram pelo fio. O operador do telégrafo, que usava um aparelho portátil, olhou horrorizado enquanto lia a mensagem. Ele rapidamente procurou o coronel onde entregou a mensagem com um olhar culpado no rosto. Senhor, estas são as ordens da pátria. O Kaiser ordenou que voltemos a Nova Viena e deixemos Berwald em. O coronel Barthold von Tettingen imediatamente praguejou em resposta a essa notícia. Ele não podia acreditar que tinha marchado com sua brigada para o norte em uma emboscada. Várias dezenas de seus soldados estavam mortos e mais 100 ficaram feridos. Embora alguns homens tenham sobrevivido ao ataque relativamente ilesos, principalmente por causa da armadura avançada que usavam, outros tiveram azar e foram mortos ou feridos por tiros na cabeça ou em outras regiões desprotegidas do corpo. Aqueles que foram atingidos no prato podiam contar com suas estrelas da sorte que o Kaiser havia inventado uma armadura capaz de protegê-los contra munições tão avançadas. Normalmente, o coronel obedeceria às ordens do Kaiser e se retiraria nesse momento, embora várias centenas de seus soldados tivessem perseguido a óbvia retirada fingida. Neste exato momento, eles provavelmente estavam sofrendo de armadilhas e emboscadas colocadas antecipadamente pelos insurgentes. Ele não teve coragem de deixar os pobres coitados para trás e rapidamente se decidiu. O coronel cerrou os dentes antes de dar a ordem que azedaria as relações entre Berwald e Nova Viena por décadas. Não temos escolha. Já fomos atacados pelo inimigo, e nossos meninos os perseguiram. Não deixarei um homem para trás e, por causa disso, devemos enfrentar o inimigo. Depois de recuperar esses rapazes, retornaremos para Nova Viena de cabeça erguida. Pelo Kaiser e pela pátria. Com isso dito, os soldados alemães rugiram seus gritos de batalha enquanto corriam para a floresta para apoiar seus camaradas, que tolamente perseguiram a retirada fingida. Nas linhas de frente da confusão colonial, os soldados coloniais dispararam seus tiros em direção ao inimigo em fuga antes de colocar seus ferrolhos de volta e disparar outra rodada. Esta era a vantagem do rifle G-25. Ele tinha um carregador de 5 rodadas e permitia disparos rápidos de acompanhamento. As forças coloniais perseguiriam o inimigo em fuga, depois se ajoelhariam e disparariam um tiro, antes de persegui-los novamente e disparar seus parafusos ao mesmo tempo. Não demorou muito para que o volume esmagador de fogo começasse a reivindicar a vida dos insurgentes em fuga. No entanto, eles estavam muito espalhados e facilmente capazes de se misturar ao ambiente. Assim, foi inesperado quando os soldados alemães avançaram e se viram engajados por homens escondidos nos arbustos com suas baionetas afixadas. Uma parede de baionetas atacou os pescoços desprotegidos dos soldados coloniais, reivindicando suas vidas e jogando seus cadáveres frescos de lado. Ao atrair essas poucas centenas de homens, os colonos equilibraram as probabilidades e foram rápidos em tirar vantagem disso. Infelizmente para os soldados coloniais, eles avançaram sem prender suas baionetas e, por causa disso, caíram imediatamente em enorme desvantagem.
A batalha continuou por algum tempo, matando muitos homens de ambos os lados. No entanto, no final, os reforços alemães chegaram e abriram fogo contra os cidadãos de Ben Aoud, matando a maioria deles e espalhando o resto. Depois de obter uma vitória sangrenta, o coronel deu a ordem de buscar os cadáveres de seus mortos e retornar a Nova Viena. Este pequeno conflito causaria uma enorme dor de cabeça a Berengário nos próximos dias, enquanto aguardava o retorno de Arnulfo à pátria. Tirania de Aço capítulo 812 Aliviando o estresse partilha o suor brilhava na figura esculpida de Berengário enquanto ele batia continuamente no saco de pancadas do enforcado com toda a força. Ele estava nisso há quase uma hora agora, e seus dedos estavam manchados com seu próprio sangue. Pela primeira vez em muito tempo, Berengário estava frustrado e amargurado, tanto que precisava bater em alguém para aliviar sua raiva, porém não podia muito bem sair e agredir seu povo e por isso, o pesado bolsa foi um bom substituto. Depois de jogar um trabalho e uma cruz, ele balançou a perna como um taco de beisebol em direção ao que seria a cabeça do saco pesado se fosse um ser humano. Um trovão alto estalou na sala, como se o imperador de um olho só tivesse disparado uma arma no espaço fechado. Havia até um leve amassado na bolsa onde sua canela se conectava à superfície. Depois de julgar essa combinação, ele se esparramou no chão e começou a fazer uma série de 10 flexões. O que enfureceu tanto o homem que apenas trabalhar até a morte poderia aliviar sua ira. As notícias da Batalha de Benoit chegaram ao Kaiser logo depois que as tropas coloniais retornaram a Nova Viena. Foi um desastre absoluto com centenas de mortos e ainda mais feridos. Para Berengário, isso foi um fracasso de liderança, não por parte de Arnulfo, mas por ele mesmo. Ele não conseguiu manter uma presença suficiente no Novo Mundo para impedir seus governadores coloniais de cometer erros tolos. Essas mortes estavam em suas mãos, e o sangue que atualmente escorria de seus dedos da pele representava isso. O Kaiser não sabia como iria responder a este incidente. As pessoas precisavam ser punidas, talvez até executadas por isso. No entanto, uma coisa era certa, a política de Arnulfo de manter a paz com os nativos chegaria ao fim. O sangue precisava ser derramado para satisfazer a nação alemã depois de uma matança tão sem sentido de seu próprio povo, e somente a morte dos nativos que influenciaram Arnulfo a se voltar contra sua própria espécie poderia satisfazer esse desejo. Atualmente, Berengário estava completamente nu enquanto treinava no pesado saco. Ele não tinha vergonha de sua aparência e, além disso, apenas suas mulheres estavam presentes no palácio no momento, ou assim ele pensava. Afinal, ele havia mandado para casa todos os seus funcionários depois de ouvir sobre os eventos em Beraúde. Assim, ele tinha certeza de que ninguém que ainda não estivesse intimamente familiarizado com seu corpo o encontraria. Depois de completar suas flexões, Berengar mais uma vez executou uma enxurrada de golpes no saco, seguido por outros sprawl e um conjunto de flexões ou abdominais. A certa altura, Tleshikitli encontrou o homem que estava desabafando sua raiva e olhou em choque. Ela acabava de voltar de sua visita ao Império Azteca e procurava Berengário para discutir o que havia acontecido em sua ausência. Ela não tinha ideia de que o encontraria nu enquanto se exercitava sozinha em sua academia. Ela olhou para a forma nua do Kaiser por vários momentos em choque quando ele atingiu a bolsa com toda a sua força. Depois de olhar por mais de um minuto em silêncio, ela provocou o homem que a tratou tão rudemente no passado. Belo pau. Não é à toa que suas esposas te amam tanto. Berengário virou-se e olhou intensamente para a jovem, que tinha um sorriso provocante no rosto. No entanto, ao ver seu rosto, ela imediatamente ficou vermelha. Esta foi a primeira vez que ela viu o homem sem o tapa-olho e, com toda a honestidade, isso a atraiu profundamente por sua aparência marcada pela batalha. Houve algum tipo de apelo horrível para a princesa guerreira azteca ao ver a ferida que o Kaiser sofrera em batalha. Depois de olhar para a mulher com fúria nos olhos por vários minutos em silêncio, Berengário suspirou pesadamente antes de repreendê-la por interromper sua sessão. Você deveria saber melhor do que interromper um homem quando ele está desabafando sua raiva. Tleshikitli imediatamente franziu a testa quando ouviu isso. Berengário não parecia nem um pouco perturbado por suas observações, ou pelo fato de que ela olhou tão descaradamente para sua figura nua por um período tão longo. No entanto, depois de vários segundos, ela teve outra ideia diabólica em sua linda cabeça. No momento seguinte, Berengário se virou e a ignorou para poder se concentrar na bolsa.
Tleshik-Tli tirou o vestido e as roupas íntimas antes de se esgueirar por trás do homem e prender as mãos em sua cintura, onde ela imediatamente o suplexou no tapete em um golpe brutal. Essa ação agressiva pegou Berengário desprevenido, porque a garota era mais forte do que ele pensava, e ele simplesmente não esperava levar uma pancada. No entanto, ele imediatamente se recuperou e protegeu o pescoço das tentativas de finalização antes de girar para a posição de guarda. Berengar aprendeu brevemente jiu-jitsu brasileiro em sua vida passada, além de seu treinamento de combate do exército. Na época de sua reencarnação, ele tinha a habilidade de um faixa azul de baixo nível e de um lutador do ensino médio. No entanto, fazia anos desde que ele introduziu pessoalmente o grappling e outras artes marciais neste mundo como um esporte e, desde então, o talento de seus praticantes evoluiu rapidamente para um padrão mais alto. Naturalmente, o Kaiser treinou extensivamente para permanecer em forma e garantir que seu espírito de luta nunca diminuísse. Isso incluía treinamento de força e condicionamento, bem como uma variedade de artes marciais, como grappling, luta livre, boxe e kickboxing e birmanês, todos esportes populares no Reich que ele havia introduzido. Sua habilidade atual na luta de submissão estava no nível de um faixa roxa de jiu-jitsu e um lutador universitário. Ele estava furioso que a mulher o atacou. No entanto, quando ele olhou para sua forma nua e o lindo sorriso em seu rosto, ele se sentiu um pouco menos furioso. Parece que essa mulher queria testar suas habilidades contra ele. Então ele tratou isso como uma sessão de sparring amigável em vez de um ataque. Uma coisa que foi imediatamente perceptível foi a definição muscular substancial da figura de Tleshik-Tli. Para uma mulher, ela estava retalhada. No entanto, não na forma de um fisiculturista, mas mais como um modelo de fitness. De anos de treinamento físico, seu corpo musculoso era impressionante, para dizer o mínimo. No entanto, apesar de seu físico musculoso, ainda tinha um amplo busto acima de seu abdômen fortemente definido, que, se Berengar tivesse que adivinhar, era um copo de forte. Sua bunda também estava cheia de músculos, mas roliça à sua maneira. Enquanto Berengar observava o físico impressionante da garota, ela passou por sua guarda e assumiu o controle lateral, onde o segurou firmemente no chão com todas as suas forças. Seu peito nu pressionou contra os músculos peitorais dele enquanto ela o apertava com força. Berengário estava calmo e controlado, enquanto usava o antebraço para se apoiar na cintura dela enquanto procurava um gancho, que ele rapidamente pegou e usou para lutar fora de controle lateral. Os dois lutaram em silêncio por vários momentos antes de Berengar colocar a mulher de volta ao guarda, onde ele agarrou seu antebraço e lutou pelo controle das costas. Tleshik-Tli respondeu a esta contramedida agarrando Berengário pela cintura e empurrando-o para o tapete, segurando-o com técnica e força. Em sua própria mente, ele tinha que admitir que lutar com uma mulher bonita e musculosa por uma posição de domínio estava excitando, e assim, ele rapidamente levantou os quadris e, ao fazê-lo, garantiu uma submissão omoplata. No entanto, a princesa guerreira não entrou em pânico quando Berengário tentou deslocar seu ombro. Em vez disso, ela rapidamente girou sobre o ombro na tentativa de se libertar da posição. O resultado foi que ela estava agora por baixo, no controle lateral de Berengário enquanto ele rolava com ela para uma posição superior. Uma vez no controle lateral, Berengar lutou por uma finalização de americana, mas não conseguiu atingir seu objetivo, pois Tleshik-Tli se defendeu, fazendo com que o quadril para fora e para frente em direção à cabeça da mulher, onde ele a pegou em um estrangulamento sem kimono Ezequiel. Ele fez isso agarrando seu bíceps com uma mão e prendendo a outra em torno de seu antebraço com o pescoço de Tleshik-Tli entrou perto. Ao fazer isso, ele rapidamente cortou o suprimento de sangue do cérebro da mulher. Apesar disso, Tleshik-Tli não bateu, e preferiu tirar um breve cochilo, zombando do homem que a havia espancado enquanto repetia as palavras que tinha ouvido Honoré dizer enquanto espionava o tempo privado dela e de Berengário. Me sufoque com mais força, papai. Berengar riu imediatamente ao ver a luz desaparecer dos olhos de Tleshik-Tli enquanto ela ficava inconsciente, fazendo com que ele se soltasse. Dentro de alguns segundos, ela voltou à realidade quando o sangue retornou ao seu cérebro. A princesa guerreira azteca olhou ao redor da sala em estado de choque, sem perceber que ela havia sido sufocada por seu parceiro. Levou alguns segundos para ela perceber a verdade, onde ela então fez becinho e abaixou a cabeça em derrota. Os deuses que se danem,
Você me venceu mais uma vez. A que eu pensei que finalmente era bom o suficiente para derrotá-lo. Especialmente depois de aprender suas artes de luta. Não é justo. Berengário riu ao ouvir isso, antes de repreender a mulher por se despir e atacá-lo do nada. Você realmente deveria considerar sua posição como embaixador do rei. O que a nobreza pensaria se visse sua aparição agora? Foi só agora que Tleshik-Tli sentiu um pouco de vergonha por se despir e atacar um homem. Ela ficou nua estritamente, pela necessidade de ser libertada de seu traje pesado, que era necessário para lutar de forma eficaz. No entanto, agora ela estava começando a lamentar sua decisão enquanto escondia suas áreas sensíveis com os braços. Isso só fez Berengário rir mais uma vez enquanto lhe jogava o vestido e as roupas íntimas da mulher antes de agradecer por suas ações. Acho que devo agradecer. Eu estava de péssimo humor, mas essa nossa sessão de sparring realmente me ajudou a relaxar. Que tal irmos nos vestir e depois irmos para a cidade tomar uma bebida? Tleshik-Tli pensou na oferta por alguns segundos antes de concordar com a cabeça. Ela não se importaria de compartilhar uma bebida com o homem, supondo que ele estivesse pagando por isso. Tudo bem, mas você está pagando por isso. Mais uma vez, a atitude mesquinha da moça fez com que Berengário risse. Ela rapidamente se levantou do chão e se cobriu com a mão enquanto se esticava para se vestir com suas roupas descartadas anteriormente. Ao ver uma visão tão sedutora, Berengário simplesmente não resistiu ao desejo e espancou o traseiro musculoso que se apresentou a ele. Tleshik-Tli gritou em choque antes de encarar o homem por sua ação pervertida, que descaradamente desviou o olhar como se nunca tivesse acontecido. Ela só podia suspirar em derrota e se vestir em um canto diferente da sala. Enquanto isso, Berengário tirou suas roupas da bolsa de ginástica que trouxera e vestiu um traje apropriado. Os dois partiriam para a cidade logo depois para compartilhar uma bebida e um pouco de comida. Tirania de Aço capítulo 813 Aliviando o estresse parte 2 Berengar estava sentado em uma cervejaria local vestido com roupas casuais. Seu cabelo foi estilizado de forma diferente do normal em uma tentativa de esconder sua identidade. Era uma tática comum que ele usava sempre que visitava tavernas e restaurantes locais para poder se misturar com seu povo e ouvir de seus lábios exatamente como eles se sentiam sobre o estado atual das coisas. No entanto, esta noite não foi uma noite assim. Em vez disso, o Kaiser acabara de beber seu 5º litro de cerveja e agora estava com a cabeça baixa, apoiada nas palmas das mãos. Ele estava bem e verdadeiramente irritado com os recentes desenvolvimentos nas colônias. Imediatamente após receber a notícia da Batalha de Ben-Aoud, Berengário ordenou a prisão de Arnulfo e sua esposa, Cauita. Os dois deveriam ser levados à capital real para se sentar diante de um tribunal militar e responder por seus crimes. Sem dúvida, o homem já estava a caminho de Kufstein. No entanto, Berengário não estava sozinho enquanto afogava suas mágoas. Em vez disso, ele estava acompanhado por alguém com quem ele tinha um relacionamento complexo. Por um lado, Tleshik-Tli admirava Berengário como governante e tudo o que ele havia realizado ao longo dos anos. No entanto, ela também o desprezava internamente pelo que ele havia feito ao seu povo, mesmo que ela sentisse uma forte atração física pelo homem. Por causa dessa relação de amor-ódio ela havia bebido tanto quanto Berengar, já que os dois se reuniram nos últimos acontecimentos. Desde o início, Tleshik-Tli percebeu que algo estava errado com o Kaiser, embora não quisesse se intrometer em seus negócios. Afinal, ele havia sido excepcionalmente cruel com ela em Berenstad, e ela temia uma repetição de tal comportamento. Apesar desse medo interno, a curiosidade de Tleshik-Tli a venceu e, depois de ter bebido o suficiente para se sentir como se pudesse lutar com uma onça, ela finalmente decidiu fazer a pergunta que a atormentava a noite toda. Então você vai me dizer o que o deixou tão frustrado? Berengar suspirou pesadamente ao ouvir essas palavras e se esgueirou de volta para sua cabine com uma aparência deprimida. Ele não gostava de falar sobre seus sentimentos. Afinal, ele era um homem, e havia duas coisas que eram absolutamente tabu para um homem, e essas eram chorar e falar sobre os seus sentimentos. Assim, ele tentou reprimir suas emoções, mas no final, ele não pôde deixar de soltar um gemido rouco de angústia enquanto ele derramava suas entranhas. Droga, tudo bem, eu vou te dizer já que você é tão insistente. Ao ouvir isso, Tleshik-Tli levantou as orelhas e descansou o queixo delicado em uma mão antes de dar ao homem toda a atenção.
Só agora Berengário havia assimilado plenamente a beleza natural da mulher. Era um tipo de beleza diferente de qualquer uma de suas esposas, como a de uma leoa orgulhosa e forte. No entanto, antes que pudesse deixar que tais pensamentos o atormentassem ainda mais, Berengar tomou um gole de sua cerveja e começou a expressar sua dor à mulher. Existem muitas pessoas neste mundo que eu posso considerar como um conselheiro de confiança e um amigo pessoal próximo. Arnulf von der Sey é um desses homens, e embora nosso relacionamento seja construído sobre minha própria decepção, ele nunca foi o mais sábio sobre alguns dos detalhes mais horríveis, e até agora provou ser um homem capaz e leal. Cometi o erro de confiar a este homem total autoridade sobre o território que ele governa e, por causa disso, ocorreu um incidente. Na verdade, é minha própria maldita culpa. Eu deveria ter prestado mais atenção ao desenvolvimento das colônias, mas estava muito ocupado travando uma guerra na Europa. Este homem, em sua infinita sabedoria, começou a ver os selvagens de Idade da Pedra que habitavam as terras da Nova Viena antes de minhas conquistas como valiosos aliados. Tanto que alienou o povo sob seu controle e garantiu a esses selvagens terras às custas do desenvolvimento alemão. Algo que tenho certeza que você apreciaria como uma mulher de uma situação semelhante. No entanto, ao fazê-lo, ele fez com que um grande grupo de seus cidadãos deixasse a colônia em exílio autoimposto e reivindicasse mais ao norte. Eles lutaram pelo controle de suas terras dos nativos que habitavam a região e, por isso, os selvagens solicitaram o apoio de Arnulfo, que respondeu despachando suas tropas para acabar com a recém-descoberta colônia de Benaude. Quando descobri isso, tentei pôr fim ao conflito antes que qualquer vida pudesse ser desperdiçada inutilmente. No entanto, sou apenas um homem, a meio mundo de distância, e apesar de minhas últimas inovações tecnológicas no campo das comunicações, lamento admitir que fui muito lento. Por causa disso, centenas de alemães estão mortos e ainda mais feridos. Enquanto falamos, as colônias do norte de Lindheim estão em estado de conflito total, esperando umas pelas outras para dar o próximo passo. Então, por que não consegui acompanhar os desenvolvimentos no Novo Mundo? Agora tenho que punir um homem que considero um amigo. Há apenas uma punição por traição, e eu daria tudo para não ter que passar por isso. Chocou Tleshik-Tli ao saber que um cenário tão louco havia ocorrido no Novo Mundo. Ela estava começando a entender o quão limitado seu conhecimento deste mundo realmente era. Ela nem sabia que o Reich tinha colônias ao norte de Berenstad. No entanto, pelo olhar no rosto de Berengário, ela podia adivinhar o preço da traição, e rapidamente bebeu um pouco mais de cerveja antes de pedir a confirmação. Você vai matá-lo? Ao ouvir essas palavras ditas tão descaradamente, Berengário congelou em seu lugar, olhando para o líquido âmbar da cerveja em seu copo por vários momentos em silêncio antes de finalmente balançar a cabeça. Ele não me deixou escolha. Se eu não estiver disposto a punir aqueles no nível mais alto da sociedade, isso enviará uma mensagem ao meu povo de que ainda existem homens acima da lei, e isso provaria a todos que não sou nada mais do que um déspota como os senhores feudais que os governaram anos antes. Tal coisa convidaria ao caos e à rebelião, algo que devo evitar custe o que custar. Assim, resta-me apenas uma opção: tenho que matar meu amigo. Assim como matei o pai dele todos esses anos atrás, o círculo se completou. Mais uma vez, sou deixado em uma posição de matar ou ser morto, algo que eu tolamente acreditei ter evoluído além. Foi só agora que Tleshik-Tli soube o que Berengário quis dizer quando disse anteriormente que seu relacionamento com Arnulf foi fundado em seu próprio engano. Ela ficou bastante surpresa que ele fosse tão implacável a ponto de matar o pai de um homem e mentir para ele com uma cara séria por tantos anos sem o menor sinal de culpa. Ela mal podia acreditar e precisava pedir esclarecimentos. O que ela fez? Você matou o pai dele e nunca contou a ele. Quando Berengário ouviu esta observação, ele zombou antes de tomar outro gole de sua cerveja, onde passou a informar Tleshik-Tli de seu passado. Se eu dissesse ao homem que matei o pai dele, você acha que ele teria sacrificado tanto por mim ao longo dos anos? A história é um pouco complicada, mas já que você perguntou, não me culpe-se de sermos o coelho buraco juntos. Cerca de 10 anos atrás, meu irmão havia conspirado contra mim com uma multidão de homens poderosos então, pensei que estivessem na época. Comparado com o poder que tenho agora, eles não eram praticamente nada. De qualquer forma,
O objetivo desses homens era me assassinar para que Lambert pudesse usurpar minha posição como herdeiro de Kufstein, onde pretendiam usá-lo para garantir os depósitos de ferro de Kufstein para sua rebelião contra o duque. Para encurtar a história, fui mais esperto que meu irmão e, depois de apresentar provas de seus erros aos meus pais, eles o exilaram. O que acabou resultando em seu retorno com o exército, onde o matei em combate individual no campo de batalha. Mas não antes que o bastardo deixasse para trás um pequeno presente. Berengar fez um gesto silencioso para a cicatriz sobre o olho direito, fazendo com que Tleshik-Tli cobrisse a boca escancarada com a mão em estado de choque. Ela não podia acreditar que uma história tão brutal sobre fratricídio fosse a origem do ferimento de batalha mais característico do homem. No entanto, depois de pensar nisso, Tleshik-Tli não entendeu a conexão entre a rivalidade de Berengário com Lambert e o assassinato do pai de Arnulfo. Por causa disso, ela interrompeu o homem quando ele estava no meio de sua história angustiante. Mas espere. O que isso tem a ver com o pai de Arnulfo? Berengário gemeu de desagrado ao ouvir isso antes de tomar outro gole de sua bebida antes de repreender a garota. Se você apenas me deixar terminar. De qualquer forma. O ponto que eu estava tentando fazer é que o pai de Arnulfo era um dos apoiadores do meu irmão, então eu usei de sua influência para colocar uma das empregadas do homem contra ele, que envenenou sua comida por algum tempo, até que teve uma morte convincente. Para minha sorte, o homem morreu deixando uma única palavra. Lambert. O que o velho filho da puta estava realmente tentado dizer, eu não tenho ideia, mas suas últimas palavras convenceram Arnulfo de que meu irmão era o responsável pela morte do homem, e eu simplesmente continuei, fabricando evidências suficientes para culpar Lambert, o que foi finalmente esquecido em sua sentença devido aos outros crimes graves que cometeu. A moral da história é que o pai de Arnulfo cometeu traição ao apoiar meu irmão rebelde e sua reivindicação mesquinha sobre o que era meu por direito. Ao fazer isso, o homem me obrigou a eliminá-lo e agora, 10 anos depois, seu filho cometeu um crime semelhante. Há apenas uma punição legítima para a traição, e essa é a morte. Tleshik-Tli instantaneamente ficou sóbria naquele momento quando ela chegou a um entendimento terrível. Em seu estado de embriaguez, Berengar revelara a ela um segredo sujo sobre seu passado, algo que ela provavelmente seria melhor não saber. De todos neste mundo, as únicas pessoas que sabiam sobre este incidente eram Berengar e Linde. Afinal, o astuto mestre espião há muito havia removido todas as pontas soltas. Agora havia uma terceira pessoa que sabia de um segredo tão terrível, e o mais horripilante era o fato de que Tleshik-Tli não tinha certeza se Berengário ainda a considerava insubstituível. Ela sentiu um medo intenso de que talvez depois de ficar sóbrio, Berengário a eliminasse para manter tal segredo enterrado. Foi em parte por causa desse pavor que Tleshik-Tli agora sentia um desejo intenso de se tornar mais íntimo de Berengário, não importava o custo. Assim, a dupla continuou bebendo noite adentro, aparentemente inconsciente do tempo que passava e da extensão do álcool que consumiam. Tirania de Aço Capítulo 814 Morte de um herói. Os fuzileiros navais do SMS Emerich ficaram de prontidão, enquanto seu comandante os conduzia pelos corredores angustiados da vila do governador. Não muito tempo atrás, chegou a notícia da prisão de Arnulf von der Sey e sua esposa Cauita, bem como do coronel encarregado das forças expedicionárias coloniais locais. A ordem tinha vindo do próprio Kaiser e, por causa disso, esses bravos homens arrastariam Arnulf de volta para Kufstein, mesmo que tivessem que lutar contra um exército para fazê-lo. Felizmente para eles, o coronel Barthold von Tettingen estava tão envergonhado com o que havia acontecido em Bereold que se entregou à custódia dos fuzileiros navais sem incidentes. Suas últimas ordens para suas tropas foram ajudar os fuzileiros navais em seus esforços para prender o governador colonial. Assim, a mansão do governador foi cercada por um exército de cerca de 5.000 homens, que garantiu que não houvesse fuga para o homem dentro. Arnulf olhou pela janela de seu escritório e viu a visão impressionante. Ele suspirou pesadamente, quando percebeu que provavelmente estava prestes a ser executado. Ele olhou para sua amada esposa e seu filho com pesar em seus olhos antes de abrir a porta e permitir que os fuzileiros entrassem. Os fuzileiros já estavam empilhados do lado de fora, preparados para entrar em combate com os guarda-costas de Arnulf. No entanto, depois de limpar a sala, eles ficaram surpresos ao descobrir que esses homens não estavam em lugar algum.
Arnulf simplesmente olhou para os fuzileiros e colocou as mãos acima da cabeça antes de se ajoelhar no chão e aceitar seu destino. Surpreendentemente, o fuzileiro não parou apenas de prendê-lo, mas imediatamente pediu a prisão de Cauita também. Leve a cadela dele também. O Kaiser quer falar com os dois pessoalmente. A mulher gritou e lutou enquanto os fuzileiros separavam a criança de seus braços antes de escoltá-la para fora do prédio. O menino era muito jovem para compreender exatamente o que estava acontecendo. No entanto, ele nunca esqueceria a visão de seus pais sendo arrastados acorrentados por homens brancos fortemente armados. O capitão encarregado da companhia de fuzileiros olhou para Arnulfo com desprezo enquanto o carregava no navio. O plano era retornar imediatamente a Kufstein depois de prender o prisioneiro. Ele não pôde deixar de repreender o traidor por suas ações. 300 alemães estão mortos por causa de seu amor por esses selvagens. São mais baixas do que sofremos na guerra contra o mundo católico. Chocou Arnulfo ao ouvir isso. Ele nem sabia das guerras que a pátria travava. Eram tão frequentes e breves que ele perdeu a noção. O homem estava completamente inconsciente de que Berengário acabara de voltar para casa de sua guerra contra o papado e foi rápido em perguntar sobre isso. O papado se foi? Apesar de sua pergunta, os fuzileiros permaneceram em silêncio enquanto vigiavam constantemente os prisioneiros. A viagem para Kufstein levaria cerca de 2 semanas, mas no final eles chegaram sãos e salvos. Quando Arnulfo desceu do cais, não conseguiu nem reconhecer a cidade de Trieste. Tanta coisa havia mudado nos anos desde que ele recebera a tarefa de cuidar da colônia de Nova Viena. Fábricas lançavam fumaça no ar, enquanto fabricavam mercadorias com seus aparelhos movidos a vapor, e caminhões circulavam pelas ruas transportando mercadorias da siderúrgica para o estaleiro. Luzes iluminavam as ruas e ônibus transportavam pessoas pela cidade. Era como se ele tivesse pisado em um mundo inteiramente novo, uma que transcendia tudo o que ele acreditava anteriormente ser verdade. Cauita ficou ainda mais surpresa, pois era a primeira vez que visitava a pátria, e por causa disso ela finalmente entendeu por que havia considerado Berengário e seus soldados deuses em sua primeira visita à sua pátria. Este nível de civilização era simplesmente inspirador. As pessoas andavam pelas ruas, nem mesmo reconhecendo Arnulfo enquanto os fuzileiros o conduziam para um caminhão de transporte de prisioneiros. Fazia tantos anos desde a última vez que as pessoas colocaram os olhos no outrora orgulhoso general que esqueceram como ele era. Especialmente porque muitos deles nunca tinham visto seu rosto para começar. O caminhão parou em um pátio de trem militar, onde Arnulfo e sua esposa embarcaram no veículo sob a supervisão dos soldados. Depois de várias horas, eles chegaram a Kufstein, onde mais uma vez o enorme progresso que havia sido feito na ausência de Arnulfo surpreendeu. Em última análise, o governador colonial foi entregue ao Reichsguard fora do palácio, onde ele e sua esposa foram escoltados para o escritório do palácio de Berengário. Berengário já estava à espera do homem vestido com a farda militar, com Linde ao seu lado. Havia uma expressão estoica em seu rosto quando ele acenou para os guardas, silenciosamente dispensando-os desta reunião. Com toda a honestidade, Arnulfo ficou profundamente preocupado depois de ser levado diretamente para Berengário. Ele esperava estar apodrecendo em uma cela aguardando um julgamento em vez de ter um encontro cara a cara com o homem que governava o vasto império alemão. No segundo seguinte, as portas foram seladas atrás dele e todas as perguntas do homem foram respondidas. Berengário não hesitou em tirar um pequeno frasco do bolso do casaco e colocá-lo sobre a mesa. A luz do sol brilhava através do líquido transparente dentro da caixa de vidro, dando a Arnulfo uma boa ideia do que havia dentro. Ele engoliu a saliva que se acumulou em sua boca quando o Kaiser repreendeu o homem por suas ações. Estou lhe dando uma escolha sobre como você morrerá, Arnulfo. Se você beber este veneno, pouparei sua esposa e filho, e culparei os nativos por sua morte, junto com todos aqueles que morreram por causa de sua tolice. Você será lembrado como um herói do povo alemão que morreu bravamente em defesa das colônias. Ou, posso levar você e sua esposa a um julgamento brutal, onde vocês dois certamente serão condenados e alinhados contra a parede para serem executados por um pelotão de fuzilamento. Seus pecados serão revelados ao público e seu filho se tornará o maior inimigo do povo alemão. Não me surpreenderia se os cidadãos de Nova Viena tomassem em suas próprias mãos matá-lo depois do que você fez. Antes que você me dê uma resposta sobre como deseja morrer, quero que considere minhas perguntas. Acho que devo começar com:
O que diabos você estava pensando? Apesar de conhecer minhas ordens, você deliberadamente agiu contra elas. Você assinou tratados com um bando de selvagens de Idade da Pedra que vieram às custas de seu próprio povo. Você não tem vergonha? Aquilo era muita informação para Arnulfo absorver, e ele ficou sentado incrédulo por vários momentos. Embora Cauita quisesse falar em seu nome, o olhar assassino de Berengário o manteve em silêncio. No final, Arnulfo só pôde olhar para sua esposa com um olhar caloroso antes de proferir sua resposta. Eles também são meu povo. Demorou alguns instantes para Berengário entender o que Arnulfo estava dizendo. Era tão absurdo para ele que ele mal podia acreditar em seus próprios ouvidos. Após vários momentos de silêncio, Berengário rompeu em um acesso de raiva enquanto batia o punho na mesa antes de repreender o homem por sua estupidez. Eles são um bando de selvagens retrógrados que teriam assassinado, estuprado e escravizado nosso povo da maneira mais brutal se não tivéssemos aparecido com uma demonstração de força tão avassaladora. Sua paz, da qual você tanto se orgulha, é construída sobre nada além do medo que esses selvagens têm de você. Ou estou errado? Ao proferir estas últimas palavras, o olhar feroz de Berengário pousou sobre Cauita, que se encolheu sob sua fúria. Arnulfo olhou para sua esposa com um olhar suplicante, mas ela não conseguiu retribuir. Tudo o que Berengário dissera era verdade. Seu povo provavelmente teria assassinado, estuprado e escravizado os colonos alemães de uma forma tão brutal que era absolutamente desumana se os alemães não tivessem demonstrado uma violência tão avassaladora em seus desembarques iniciais. Ela permaneceu em silêncio por algum tempo, antes que Berengário insistisse que ela revelasse a verdade. Diga a ele. Diga a ele agora mesmo. Ele merece saber a verdade. Depois de tudo o que ele fez por você, você deve isso a ele. Arnulfo foi vítima de uma linha do tempo em que um exército alemão tecnologicamente avançado forçou as tribos nativas à submissão após sua chegada ao Novo Mundo. De sua perspectiva, as tribos eram em sua maioria pacíficas e até mesmo dispostas a trabalhar com ele. No entanto, eles não tinham conhecimento da vida passada de Berengário, onde as tribos nativas americanas foram alguns dos selvagens mais bárbaros da história humana. Tome o Comanche, por exemplo. Costumavam massacrar bebês e assar homens vivos depois de capturá-los. Os Anasazi foram canibais ferozes em um ponto. Tal comportamento selvagem era comumente encontrado entre todas as tribos em alguma variação, que é uma das razões pelas quais os europeus os olhavam com tanto desdém no primeiro contato. Do ponto de vista de Berengário, ele estava olhando para os povos nativos da América do Norte como selvagens que inventaram o escalpelamento, não como os escravos domesticados que se tornaram sob seu domínio. Cauita estava naturalmente ciente de como seu povo se sentia em relação aos alemães, e o que eles teriam feito com eles se tivessem o poder e, portanto, ela só podia baixar a cabeça e admitir a verdade com lágrimas nos olhos. É verdade. O que ele diz é verdade. Se meu povo, e muitas das outras tribos com as quais você negociou, tivessem o poder, eles provavelmente fariam o que ele disse. Ao ver a expressão derrotada no rosto de Arnulfo, Berengário entregou-lhe o frasco venenoso antes de fazer uma última declaração ao homem que ele considerava um amigo. Beba isso, e você pode ser absolvido de seus pecados. Sua esposa e filho, no entanto, eles viverão, mas eles serão forçados a assistir enquanto meus exércitos marcham e erradicam todas as tribos que vivem nas proximidades de minhas colônias. Alguém tem que jogar pelo sangue que foi derramado por suas mãos e, infelizmente para você, são os selvagens que você tanto gosta. Arnulfo pensou na situação por vários momentos. Ele não tinha nada além de lamento em seu coração. No final, ele olhou para Cauita uma última vez antes de engolir o frasco inteiro como se fosse um tiro. O homem, que já foi considerado um dos maiores heróis da Alemanha, lentamente desapareceu nos braços da mulher que lhe deu vida para apaziguar. Enquanto Cauita chorava sobre o cadáver fresco de seu marido, ela olhou para Berengário com intenção assassina antes de gritar com ele com uma voz tão estridente que quase quebrou o vidro. Te odeio. Berengário estava frio, enquanto olhava para o corpo sem vida de um dos poucos homens neste mundo que ele já havia considerado um amigo. Não havia o menor sinal de emoção em seu rosto quando ele respondeu aos gemidos da mulher com uma observação amarga. Isso é obra sua, e você terá que viver com essa culpa pelo resto de sua vida. Você é livre para retornar a Nova Viena, mas duvido que ache que seja tão acolhedor para você como antes.
Sou um homem de palavra. Quando você voltar para casa, meus exércitos já terão devastado as terras, matando todos os homens, mulheres e crianças que compartilham o mesmo sangue selvagem que você. Vá em frente e contemple a destruição que você causou. Agora saia da minha vista antes que eu mude de ideia. Com isso dito, Cauita foi escoltado pelos fuzileiros navais de volta em Nova Viena. Nos próximos dias, Berengário precisaria trabalhar duro para recorrigir a narrativa do que havia acontecido. Além dos soldados do exército alemão que participaram da batalha, poucos da milícia de Beroaldi sobreviveram ao ataque. Eles poderiam ser coagidos a manter seu silêncio, em troca da expansão de suas terras e compensação adequada. A razão pela qual Berengário poupou a imagem de Arnulfo convencendo-o a cometer suicídio não foi porque os dois homens haviam sido amigos íntimos, mas porque na véspera do dia da vitória, a ideia de que um herói da nação se tornaria um traidor e marcharia um exército sobre os cidadãos alemães só mancharia o orgulho da nação. Algo que precisava ser evitado neste momento. Assim, depois de despedir a viúva de Arnulfo, Berengário em silêncio lamentava a perda do amigo. Linde havia testemunhado todo o evento e, embora tentasse confortar Berengário em seu momento de necessidade, ele não estava com vontade. Ele não desejava nada mais do que ficar sozinho com seus próprios pensamentos, onde permaneceria sentado em seu escritório até o amanhecer do dia seguinte. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.